Já agora está gravando. Então, nessas primeiras aulas, a gente está abordando a fase de produção de gametas. A gente viu na nossa primeira aula, que é a gametogênese, como é a produção do gameta masculino, como a produção do gameta feminino, e todo esse processo até chegar na fecundação. A fecundação é o momento ápice da união de duas células. Essa união de duas células, elas podem se fundir e dar origem, portanto, ao zigoto e prosseguir para outras fases. Então, que é o objetivo da nossa aula de hoje. A partir dessa fecundação, a gente tem um outro período, que a gente chama de fase embrionária. Após a fase embrionária, que dura ali até a 8ª semana de gestação, a gente vai ter um outro período, a partir da 8ª semana, 9ª semana, que é o período fetal. Então, a gente tem que ter em mente esses períodos, né? Então, temos a fecundação, depois da fecundação, a formação do zigoto até a 8ª semana de gestação é o período embrionário, é o período em que se forma o embrião, os primeiros folhetos embrionários. Ainda não se forma órgão, ainda não está, nenhum órgão está sendo formado, vai ter o início da formação, é claro, de órgãos, principalmente o sistema nervoso e o coração, que vão estar aí presentes nessa fase embrionária, mas não há uma diferenciação entre algo mais avançado que isso. Isso a gente só vai ver na outra aula, que a gente vai falar sobre o período fetal, tá bom? Uma coisa que a gente viu na aula passada foi que antes dessa fecundação pode haver alguns problemas genéticos que podem gerar mutações. E na aula passada nós vimos algumas dessas mutações que podem ser formadas. Vimos a síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner, né, síndrome de Cli-du-Chat. Isso aí a gente chama de... Acho que voltou. Está aparecendo aí para vocês? Está aparecendo aí? Sim. Então, esses problemas que a gente chama, que a gente viu na aula passada, são relacionados a problemas genéticos pré-zigóticos. Problemas genéticos pré-zigóticos. Por que pré-zigóticos? É porque já são formados antes da fecundação, ou no óvulo da mulher, ou no espermatozoide do homem. A partir do momento que há a fusão, a união desses dois pela fecundação, aí vai persistir e formar o zigoto, depois o embrião e o feto com essas mutações genéticas. A gente pode também chamar de aberrações cromossômicas, tá? Outra que a gente vai ver ainda na aula de hoje, se der tempo, é um outro processo de má formação, que é quando a fecundação acontece no local onde não é para acontecer. Geralmente, a fecundação não, a nidação, na verdade, onde o embrião vai se formar e depois o feto vai se formar e crescer, que geralmente é no útero. Então, pode ocorrer algumas gravidez, que a gente chama de gravidez ectópica, ou seja, fora do local onde naturalmente deve ser, que é o útero. Então, pode haver algumas gravidez, e pode acontecer a nidação ainda nas tubas uterinas, né? Ou pelo lado de fora dessas tubas uterinas. É uma chamada uma região ectópica, né? Uma gravidez ectópica, tá? E dependendo da localização onde acontece essa nidação, pode ser uma gravidez de risco, altamente de risco, tanto para a mãe quanto para o feto. Acho que a gente já pode iniciar, né? Então, gente,
Na aula passada, nós estávamos falando um pouco sobre gametogênese. Na aula retrasada, a gente estava falando sobre gametogênese e que culminou aí na formação dessas células, o espermatozoide e o óvulo. Vocês estão vendo aí no slide, né? Estão vendo o slide? Sim. Sim? Ah, tá. Tá bem, então. Tá funcionando perfeitamente. Sim. Aí, gente, na gametogênese, houve a formação dessas duas células. A gente viu que houve a fecundação e a formação do zigoto. A partir do momento que há a formação do zigoto, vai cessar a espermiogênese e a ovogênese, ou seja, vai cessar esse desenvolvimento aí que a gente fala gametogênese, a gente pula para um outro processo, que é chamado de embriologia. Então, a embriologia, ela acontece desde a fecundação e vai até a 8ª semana de gravidez, né, de gestação. Por quê? Na embriologia, a gente vai estudar a formação do zigoto, o desenvolvimento desse zigoto por meio de clivagens. Depois dessas clivagens sucessivas, a gente vai ter a formação de pequenas estruturas chamadas de blastócitos. Esses blastócitos vão dar origem a estruturas um pouquinho mais complexas e formar, portanto, o embrião. Então, esse período é chamado de período embrionário, que vai até a 8ª semana. Então, o que é a embriologia? Embriologia é a ciência que estuda o desenvolvimento dos seres vivos a partir do zigoto. Então, inicia a partir do zigoto, como mostrei na imagem para vocês anterior. E vai até a formação dos tecidos diferenciados, né? Então, quando eu falo tecidos diferenciados, é a partir do momento lá da 8ª semana de gestação, começa a produzir dentro desse embrião tecidos, as células começam a se diferenciar e formar tecidos propriamente ditos, tá? Vai se formar o ectoderma, o mesoderma e o endoderma, que darão origem aí aos órgãos, aos diferentes órgãos de nós, seres humanos. Bom, mas antes da gente falar um pouquinho sobre isso, a gente precisa frisar que nós, assim como outros seres vivos, viemos de um ovo. Só que um ovo, nesse caso, sem casca, né? Não é parecido com o ovo de galinha. Mas viemos de um ovo, tanto é que o óvulo, a célula gamética feminina é chamada de óvulo, ou seja, em analogia a ovo. Então, cada espécie de ser vivo tem sua adaptação de acordo com o seu modo de vida. Estas adaptações ocorrem a partir do próprio desenvolvimento embrionário. Então, para a nossa espécie é específica, né? Assim como é específica para as aves, assim como é específica para os répteis, né? Então, cada espécie vai ser específica para os peixes também. E vamos ter diferentes tipos de óvulos. Então, os tipos de óvulos são caracterizados segundo a quantidade e distribuição de vitelas no citoplasma, classificados em 3 tipos, que a gente vai ver aí na frente. Então, o vitelo ele vai ser crucial justamente porque ele vai garantir a nutrição dos primeiros dias ou as primeiras semanas de vida desse conjunto de células e depois, posteriormente, do embrião. Porém, a gente pode perceber que em outros seres vivos, nos répteis, nas aves, nos insetos, esse vitelo tem uma quantidade maior. Por isso, esses seres eles têm ovos, né? Sendo que constituído por uma camada calcária que reveste esse ovo e com esse revestimento e também com essa grande quantidade de nutrientes,
esse embrião ele pode se desenvolver fora do corpo da mãe. É o caso do ovo da galinha, é o caso do ovo do jacaré, né? É o caso do ovo dos insetos, enfim. No nosso caso, seres humanos, os ovos da mulher possuem vitelo, possuem nutrientes. Porém, esse vitelo ele é muito pouco. Nós chamamos os ovos humanos de oligolécitos. Ovos oligolécitos, ou também chamados isolécitos, são aqueles ovos que possuem pequena quantidade de vitelo. Então, os embriões formados possuem contato direto com o ambiente ou através de trocas de substância com sua mãe. É o caso, né, dos selenterados, dos poríferos. Deixa eu ver que mais aqui que não dá para ver, está muito pequeno. Dos helmintos, dos equinodermos protocordados e também de nós mamíferos. Então, nós mamíferos estamos caracterizados aí por ter, nós não, as mulheres, por ter ovos oligolécitos, tá? Com pouco vitelo. Ah, professor, mas para que eu preciso saber disso? A gente precisa saber disso justamente porque o corpo feminino precisa nutrir esse embrião de alguma forma. Por quê? Tem pouco vitelo. Como é que esse embrião vai se desenvolver aí com pouco vitelo? Então, precisa se manter de alguma forma. Eis que surge, então, a placenta, né? A placenta é específica aí dos mamíferos, né? Também tem aí um que é meio termo, é ovíparo, e mamífero também, que é ornitorrinco também, e tem placenta, mas é um caso especial. Mas todos os mamíferos possuem placenta, tá? E a presença da placenta é essencial para nós humanos. Então, aqui são alguns tipos de ovos. Eu vou falar bem rápido isso aqui porque não entra muito no nosso caso, já que a gente está falando de ser humano. Mas existem os ovos heterolécitos, né, que tem uma quantidade variável de vitelo. Pertence aí os moluscos, aos anfíbios, os anelídeos, né? Suportam suportam maiores oscilações do ambiente, até porque esses ovos são colocados no ambiente, deixados no ambiente, depois, passado algum tempo, eclode e o filhote ele sai desse ovo e vai para o meio externo. Assim como os ovos telolécitos, que é característico dos répteis, das aves também, tem grande quantidade de vitelo e consegue se manter durante todo o período de desenvolvimento embrionário e fetal também, tá? E nós temos outros tipos de ovos, que é os ovos centrolécitos, específicos aí dos insetos. E aqui a gente pode ver a diferença desses ovos. Ovos oligolécitos são aqueles que possuem pouco vitelo, é onde nós nos enquadramos, o mesolécito, telolécitos e os centrolécitos. Isso de acordo com a quantidade de vitelo. De cima para baixo, os de cima têm menos quantidade de vitelo, os de baixo vão aumentando a quantidade de vitelo. E esse vitelo é específico para nutrição. Bem, a partir do momento que eu tenho a formação do zigoto, esse zigoto começa a se dividir. Ele pode se dividir de diversas formas, dependendo da espécie que se está se tratando. Então, eu posso ter uma divisão holoblástica ou uma divisão meroblástica. A divisão holoblástica, que a gente pode perceber, é a divisão
do zigoto em formar duas novas células, né? Sendo que essas células elas podem ser iguais entre si ou elas podem ser em tamanhos diferentes. Então, é o tipo de divisão holoblástica. No nosso caso, seres humanos, a gente tem uma divisão holoblástica igual, tá? Quer dizer o quê? Todas as nossas células, a partir da crivagem, ou seja, a partir das mitoses sucessivas, elas vão possuir o mesmo formato, o mesmo tamanho. Em outros seres vivos, isso vai diferenciar muito, tá? Então, a gente pode perceber nessa imagem aqui, onde podemos perceber lá na primeira situação, são os casos dos ovos oligolécitos, que são o nosso caso. Então, a nossa divisão ela vai ser uma divisão bem homogênea, né? Processo de clivagem, formação aí de células a partir da mitose. E ao final desse processo de crivagem, a gente vai ter a formação da mórula, tá? E aqui, gente, seguem outros exemplos de outras espécies. Mas o que é mais importante para a gente identificar aí é o nosso, que está aqui na primeira situação. O que é que a gente tem que saber aí? Que a divisão é uma divisão homogênea. As células, elas são do mesmo tamanho e também possuem o mesmo formato, tá? Então, quanto à nutrição do embrião em diferentes espécies, a gente pode perceber que seres vivos marinhos vão ter uma difusão de nutrientes, vão ter a assimilação de nutrientes por meio da difusão, ou seja, essa difusão pode ser uma difusão simples ou uma difusão facilitada, na verdade, ou uma difusão que exija gasto de energia. Então, por meio da difusão, vai haver a passagem de nutrientes para o interior e atingir assim o embrião. Pode ser por meio de reserva de vitelo, né? No caso, aqueles seres vivos que produzem ovos com casca, né? Vai prevalecer a existência do vitelo, e aqueles seres vivos com alimentação parental. Alimentação parental é aquele desenvolvido pelo organismo materno, né, que é ligado aí consequentemente ao embrião e consequentemente ao feto. Que entra aí o nosso caso. No nosso caso, a gente tem uma alimentação parental. Essa alimentação parental, acho que caiu a internet aqui. Estão me ouvindo, gente? Sim. Sim. Sim, mas vocês estão me vendo? Sim. Eu não. Não? Acho Tá que muito caiu. baixo, Talvez. professor. Eu entrei depois. Acho que caiu minha internet aqui. De novo. É porque eu estou usando no celular o áudio. O áudio que vocês estão me ouvindo está saindo do celular. Só que a imagem está saindo do computador. Tá bem baixo a O voz. volume? Sim, E agora, tá melhor? Ou não? Melhorou? acho que não. Tá a mesma coisa. Tá, eu vou fazer o seguinte. Para mim melhorou. Melhorou? Sim, dá para me ouvir bem. Tá. Vou só atualizar aqui agora o computador, que deu um probleminha. A internet caiu. Só reconectar aqui novamente. Problemas Então, técnicos. gente, problemas técnicos. Ainda há pouco eu estava falando para quem estava presente inicialmente
Eu estava aqui com o computador todo certinho ligado, esperando vocês. Aí a minha filha passou aqui, tropeçou no cabo do computador e desligou tudo. Então, acontece, né? São coisas que acontecem no ensino remoto, é assim mesmo. Enfim, hoje pela manhã eu estava dando aula. Enquanto eu retorno aqui, estou conversando com vocês. Hoje pela manhã eu estava dando aula para a turma do ensino médio. Aí a minha filha estava se arrumando para ir para a escola. Ela veio me mostrar. Olha, pai, como eu tô bonita. Ela bem aparece na câmera. Olha, pai, como eu tô bonita. Falei, tá linda, filha, tá linda. Aí os alunos se focando na risada. Mas, enfim, são coisas que acontecem, né? A gente tenta controlar da melhor forma possível, mas... Vocês estão me ouvindo? Sim. Beleza. Tá retornando já a internet aqui. É só atualizar para adentrar de novo na sala. Vocês não estão me vendo, né? Só me ouvindo. Eu não tô vendo. Pois é. A apresentação vocês estão vendo ainda? Ou não? Sim, Sim? sim. Tá ok. Só adentrar aqui de novo. Equipes, enfermagem, biologia, histologia, embriologia, ingressar. Vou entrar aí agora. Tomara. Acho que voltei. Estão me vendo? Estão me vendo agora? Sim. Beleza. Prontinho. Agora eu já estou vendo a apresentação. É que não estava aparecendo a apresentação para mim. Agora está tudo certo. Então vamos lá, gente. Então, como a gente estava falando, a alimentação da nossa espécie é uma alimentação parental. Por quê? A gente precisa do organismo materno para poder se nutrir. Até porque o vitelo que inicialmente nós temos acaba muito rápido, ainda nas primeiras semanas de gestação. Por isso, precisa o embrião se fixar no corpo da mãe para poder ali ser nutrido. Então, o processo de fixação do embrião no corpo materno acontece lá no endométrio, que é uma região que recobre o útero materno, e isso acontece parecido como acontece num câncer, digamos assim. O embrião, ele cria para si, né? Ele vai adentrando, como a gente vai ver na imagem posterior, ele vai adentrando nessa parede do endométrio, libera algumas substâncias e consegue adentrar e, assim, liberar algumas estruturas que vão dar origem a vasos sanguíneos. Tá? Esses vasos sanguíneos, com o passar do tempo, com o passar do desenvolvimento embrionário, eles vão se tornar mais persistentes e assim, acho que vocês não estão me vendo novamente, né? Está caindo Não. muito a internet, muito mesmo. Eita. Ai, 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 ai. Deixa eu ver o que é que eu faço aqui. Acho que mais alguém está usando a internet aqui em casa. Com certeza estão assistindo série ou alguma coisa assim. Vamos ver se retorna.
Então, gente, deixa eu só avançar aqui. Eu acredito que dá para me mexer aqui pelo celular. Deixa eu ver se eu consigo. Passou aí o slide para vocês? Sim. Ah, tá. Ah, então dá para usar pelo celular. Tranquilo. Beleza, então. Então, gente, vou até sair pelo computador, vou deixar só o celular aqui. Só organizar aqui e usar só o celular. Estão me vendo? Sim. Ok. IPs, enfermagem. Vou ver se eu consigo adentrar aqui. O problema é que eu tenho que entrar pelo computador porque é lá que está sendo gravado, entende? Aí se eu não entrar, vai dar erro. Então pronto, gente. A alimentação, no caso da nossa espécie, vai se dar por meio da placenta. Então é por meio da placenta que o embrião, o feto, vai estar se desenvolvendo, recebendo aí gases, né? No caso, o oxigênio e também expelindo dióxido de carbono, e também é por meio da placenta que nutrientes estarão chegando para o embrião e, consequentemente, o feto. Acho que eu consegui já aqui. Tá. Voltando para o computador. Vocês estão me vendo, né? Professor Aldo, Oi. Oi. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tem que ver lá se tá no Viva Voz, porque no Viva Voz fica melhor. O Viva Voz? Não, a da Auricélia, Ah, tá. Tá ok. porque aqui eu Mas tô vocês estão ouvindo. me ouvindo perfeitamente, né? Sim. Tá bom. Problemas técnicos. Acontece. Então, gente, aqui nós vamos ter a placenta, que graças à placenta é uma novidade evolutiva aí que nós, mamíferos, possuímos. Todos os mamíferos possuem essa placenta. Inclusive, até os marsupiais, quando a gente fala de marsupiais, a gente lembra da mucura, né, que é da nossa região aqui. A gente lembra do canguru também, que possui bolsas, mas dentro dessa bolsa pode ser encontrado também a placenta, tá? Na nossa espécie é essencial justamente para a nutrição e levar também gases. Então, vocês estão vendo aqui algumas fotos da placenta. É possível a gente perceber aqui os vasos sanguíneos, né, as veias e também capilares sanguíneos. Tudo isso vai ser direcionado justamente a um cordão que a gente chama de cordão umbilical, onde todo esse complexo de vasos sanguíneos vão estar adentrando a esse cordão umbilical, levando esses gases e nutrientes até o embrião e o feto. Então, aí nessa imagem, vocês podem perceber que a placenta, apesar de ter toda essa função protetora contra choques mecânicos, levar nutrientes, levar gases ao embrião e ao feto, durante todo esse período gestacional, a gente pode perceber que esse órgão é um órgão temporário. É um órgão temporário que é produzido durante a gestação, mas que após a gestação,
horas após a gestação, ele é eliminado naturalmente pelo corpo. Em alguns casos. Em outros casos, tem que fazer uma força mecânica para se retirar. Tá bom? No local onde há a fixação dessa placenta, há uma produção de uma ferida. Essa ferida, ela tem em torno de mais ou menos de 10 a 15 a 20 centímetros. Tá? Então, no momento que é retirada essa placenta, ou ela pode sair espontaneamente, essa ferida ela vai ser cicatrizada durante algum tempo, alguns levam umas 2 ou 3 semanas ou 4 semanas, por isso é o período de resguardo, né, que se conhece, justamente por conta desse abalo que se dá após ao nascimento da criança, tanto do parto normal quanto do parto cesáreo, deve ser retirada a placenta, tá? Até aí, tudo bem, gente? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Até o momento, não. Tudo ok. Então, gente, a partir de agora, a gente vai verificar o que realmente acontece até a formação do embrião. Na aula de hoje, a gente não vai ver a formação do feto. É na aula que vem. Então, a gente vai ver desde a fecundação até a 8ª semana de gestação, que acontece. Esse período é chamado de período embrionário. Então, logo após a fertilização, ou seja, a fecundação, a estrutura gerada passa a ser formada e chamada de zigoto. Em seguida, começa a dividir em várias células. Esse processo aí a gente chama de crivagem. A partir desse processo de crivagem, a gente vai ter o desenvolvimento de vários órgãos futuramente, passado algumas semanas, e também tecidos, recebendo então o nome de embrião, até o final da 8ª semana após a fertilização. Mas a gente não vai estudar isso na aula de hoje, só na próxima aula. O que é que a gente vai estudar aqui? Ó? Processo de fecundação, formação de zigoto, sucessivas crivagens, que a gente chama de segmentações, formação de mora, aí nós temos a blástula, a glástula e a neura. É até aí que a gente vai estudar na aula de hoje. E também, consequentemente, a formação do embrião. Bom? Então, a gente vai ver cada uma dessas fases. Mas antes da gente falar sobre isso, é importante a gente frisar que após a fecundação e passado algum tempo, algumas semanas, da união dessas duas células espermatozoide e o óvulo, vai acontecer um processo muito intenso de divisão celular. Esse processo de divisão celular compreende basicamente a mitose. É aquilo que vocês estudaram com a professora, acho que a professora Jéssica, né? Processo de mitose. Então, justamente para crescer em número, a questão de células, número de células, e depois, passado algum tempo, vai haver a diferenciação dessas células em células específicas para desempenhar funções dentro do organismo já do embrião e, consequentemente, do feto. Então, dando origem, a partir dessas duas células vai dar origem a uma infinidade de outras células constituintes no nosso corpo. Desde os neurônios, músculos, células sanguíneas, enfim, tudo que reveste o nosso corpo. Está contido, na verdade, no nosso corpo. Então, gente, aqui essa imagem que está lá no livro de vocês, e está disponível na plataforma também, ela representa a crivagem. Então, a crivagem nada mais é do que um processo, né, de divisão exponencial aí das células. Então, cada uma dessas células ela recebe um nome. O nome dessas células é chamado de blastômero. Cada uma dessas células pequenas é chamado de blastômero. E ainda a gente pode perceber que ela é constituída por uma pequena
na verdade, não dá para perceber aqui nesta imagem, mas ela ainda é constituída por uma pequena camada da zona pelúcida. Vocês lembram lá da zona pelúcida, no momento da fecundação? Ainda tem um resquício dessa zona pelúcida aí, nesse momento. Ela é bastante espessa, mas também ela é gelatinosa. Então, ela reveste externamente, dando uma proteção a mais a essa divisão. Então, evitando, assim, momentos de divisão irregular. Essas divisões irregulares não quer dizer que não vai acontecer, ela pode vir a acontecer. E se ela acontecer nesse momento de crivagem, aí pode haver formação de gêmeos idênticos, que a gente vai falar no finalzinho da nossa aula. É a partir deste momento aí, da crivagem, que pode haver a formação de gêmeos idênticos. Gêmeos univitelínicos. Gêmeos fraternos não é nesse momento que acontece a formação. Os gêmeos fraternos é uma coisa diferente. Por isso que a gente vai ter nos gêmeos fraternos a formação Nos gêmeos idênticos sempre vão ser do mesmo sexo. E o material genético vai ser o mesmo, porque deriva de uma fecundação apenas. Nos gêmeos fraternos, ao invés de um óvulo, né, de um ovócito, foi liberado 2, a mulher liberou 2, e que pôde ser fecundado por 2 espermatozoides diferentes, e dado origem a 2 embriões e 2 fetos também diferentes, tanto pode ser do mesmo sexo ou sexos diferentes, tá bom? E o material genético vai ser diferente. Então, é importante a gente frisar que a partir do momento da crivagem que há a formação de gêmeos idênticos. Então, a mitose é um processo que sempre vai gerar células idênticas, essas células vão ser idênticas entre si, o material genético vai ser o mesmo. E outra coisa, nesse momento ainda, não há diferenciação de células. Essas células vão ser idênticas no material genético e também vão ser idênticas entre si. Não tem diferenciação celular, tá? Então, à medida que o número das células vai aumentando, vai ocorrer uma compactação dessas células, né? Então, essa compactação dos blastômeros, ela vai possibilitar uma maior interação entre as células, ou seja, elas vão estar mais juntas uma das outras. Uma vez que elas estão mais juntas uma das outras, essa interação entre elas vai ser mais facilitada. Então, vai aumentando o número dessas células e chega a um momento em que, por volta de 64 ou 68 células, a gente tem um estágio chamado de mórula. A mórula é esse estágio, primeiro, segundo, terceiro, quarto, o quinto estágio, que vocês estão vendo aí na imagem, o estágio de mórula. Esse estágio de mórula vai passar por algumas modificações internas, onde essas modificações internas compreendem a cavitação. O que seria a cavitação? No processo de cavitação, as células que antes estavam todas aglomeradas, formando um montoeiro de células, as mais internas, elas vão se tornar mais compactas, vão se compactar, então já vai haver uma diferenciação das células externas para as células internas. Havendo essa compactação, elas vão ficar bem menores e vão ocupar a parte mais próxima da região externa aí dessa mórula. Como vocês podem ver aqui nessa parte mais abaixo, nessa fase 1, 2, 3, 4, 5, 6, na fase 6. Tá? A partir desse momento, vai haver a formação dos blastócitos. Os blastócitos nada mais são do que células bem minúsculas, bem pequenas, que vão estar justapostas umas às outras, formando um amontoeiro de células. Então, são os blastócitos. Esses blastócitos eles são importantíssimos
Porque são células totipotentes. Células totipotentes têm a função de se diferenciar em qualquer outro tipo celular, tá? É por isso que recentemente não, já há algumas décadas, elas são objetos de estudo para tratar várias doenças, né? Como mal de Alzheimer, algumas síndromes, também síndrome de Down, está sendo feito alguns estudos com a utilização dessas células, e várias outras doenças, umas doenças degenerativas também, tratamento de lúpus e muitas outras coisas, estão sendo feitos tratamento com essas células. Só que há uma problemática que entra em contexto moral, ético, em alguns casos religioso, né? Em que momento há vida, né? Em que momento nessa situação há presença de vida? Uns defendem que a vida só começa a partir do momento que há movimentação de órgão, formação de órgãos, né? Formação do coração, formação do tubo neural, que vai dar origem ao sistema nervoso central, enfim. Mas até nesse momento de blastócito não há formação de órgãos. Porém, para a religião, né, muitas religiões defendem que a partir do momento da concepção, do momento da fecundação, já se considera um ser vivo. Esse não é o momento de a gente discutir sobre isso. Eu sei que vocês têm a opinião de vocês sobre isso. Eu tenho a minha também, mas a gente pode deixar isso para um outro momento. Mas caso alguém queira falar sobre essa situação, a gente está aberto aí ao diálogo. Alguém quer comentar sobre essa situação? Ou não? Não? Mas melhor não. É um assunto bem polêmico, É né? complexo. Bem complexo, muito bem. Então, gente, vocês estão vendo aí os dias, né? Então, nós temos aqui a liberação do óvulo. Após a liberação do óvulo, lá por volta de 7 dias, vai acontecer a fecundação. Nesse momento em que 7 a 10 dias deve acontecer a fecundação. A partir do momento que há a fecundação, a gente conta novamente o período. Então, desde a ovulação, a gente conta um período, até a fecundação, a gente torna a voltar inicialmente a esse período de contagem. Então, houve a fecundação, aí a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias. Desde a fecundação até o 6º dia, vai haver a formação da mórula e, consequentemente, do blastócito. Então, lá pelo 6º dia, já após a fecundação, pode já ter havido a implantação, ou também chamada de nidação, que é quando esse blastócito ele fixa na parede do endométrio e assim ele pode proliferar que a gente vai falar as células mais à frente, né, que é o trofoblastos, desculpem, gente, os trofoblastos. Esses trofoblastos vão emitir como se fosse pseudópodes, né? Ele vai adentrar nessa parede do endométrio e vai conseguir se fixar. A partir dessa fixação, vai haver um enraizamento. Cada palavra, né? Então, vai haver um enraizamento e a formação dos vasos sanguíneos. Deixa eu mostrar aqui na próxima imagem. Esse aqui é o processo de crivagem que eu falei para vocês anteriormente. Zigoto, formação da mórula. Tá? Depois da formação da mórula, internamente nós vamos ter o blastócito, né? A parte mais interna é chamada de blastocele, né?
e a parte mais externa é chamada de blastoderme. Mas tudo isso aqui é chamado de blastócito. A partir dessa formação, aí a gente tem essa imagem que está disponível também no livro de vocês, no livro virtual. Então, vocês podem perceber aqui, já próximo do... lá dentro do útero, você vai ter o blastócito que vai sofrer o processo de inidação. Vocês podem perceber que a parede do útero, o endométrio, que está aí na parede do útero, está muito espesso, né? Então, todo o mês, as mulheres, elas produzem essa parede, né? O organismo deixa essa parede mais espessa, já esperando por uma possível gravidez. A partir do momento que chega aí o ovócito não fecundado, acontece a descamação, ou seja, não houve fecundação no ovócito, há a descamação dessa parede. Mas nesse caso aconteceu a fecundação e essa parede vai permanecer aí. Então o corpo lúteo que vai estar lá no ovário da mulher, ele vai produzir a partir desse momento progesterona. Progesterona é um hormônio que vai manter a gravidez, impedindo que haja o descamamento, né? A descamamento, eu acho que nem existe essa palavra. Descamação, desculpem, gente. Descamação da parede do útero é justamente a presença desse hormônio que é produzido pelo corpo útero lá no ovário, a progesterona, tá? Então, progesterona é o hormônio que mantém a gravidez, tá? Em mulheres que tomam um anticoncepcional, existe grande quantidade de progesterona. E também outros hormônios, mas progesterona é o principal. Por quê? Vocês sabem dizer o porquê? Quero saber de vocês. Vocês sabem, Não. se tem uma ideia por quê? Ó, o anticoncepcional ele serve justamente para a mulher não acontecer o processo de fixação, né, desse óvulo, e também para não haver, na verdade, liberação do óvulo. O que acontece? Quando a mulher está grávida, esse hormônio progesterona está lá em cima. Aí pergunto para vocês, mulher que está grávida, ela ovula? Sim ou não? Mulher já está grávida, ela ovula Não, durante a gravidez? não. Não. Durante a gravidez, a mulher não ovula. Por que ela não ovula? Porque a progesterona está lá em cima e a progesterona mantém a gravidez, fazendo com que o hipotálamo mantenha essa gravidez por um longo período, não fazendo assim uma nova liberação de um outro óvulo, tá? Então, enquanto a mulher está grávida, não há liberação de um outro óvulo. Então, o que é que os medicamentos fazem? Esses anticoncepcionais fazem? Eles enganam o organismo feminino, enganam o hipotálamo. Por quê? Lá tem grande concentração de progesterona. Se você está ingerindo anticoncepcional, você está ingerindo progesterona. Você está mentindo para o seu organismo, falando para ele, olha, você está grávida, mas na verdade você não está. E, consequentemente, o que acontece? Não há liberação de óvulo. Entenderam? É basicamente assim que funciona estes fármacos, impedindo a liberação do óvulo. Se não há liberação do óvulo, não vai haver, é claro, fecundação. Não havendo fecundação, não vai haver menstruação.
E também esses hormônios eles vão impedir aí a formação dessa camada do endométrio, tá? Entendido os anticoncepcionais? Sim, e eu queria saber, esses hormônios em excesso causam problemas, né? Com certeza. Principalmente caso queira ter filhos, né? Por quê? Se fizer o uso prolongado desses hormônios, é claro, também mesmo com acompanhamento médico, vai haver um problema, em que o ovário ele vai ficar por muito tempo paralisado sem fazer ovulação, né? Que vai acarretar e também a parede do endométrio não vai estar se formando mensalmente, que vai acarretar quando essa pessoa querer ter filhos, resolver ter filhos, vai levar um tempo muito grande para que o organismo comece a se adequar, até porque mesmo parando de tomar, por exemplo, agora, não quer dizer que vai engravidar daqui a uma semana ou um mês. Porque esses hormônios, mesmo você tomando agora, ele vai estar no teu organismo durante várias semanas ou até meses. E, e é isso que vai acontecer. Até o teu organismo se regular novamente, fazer a ovulação, fazer a secreção do muco aí nas tubas uterinas, porque resseca esse muco que é produzido nas tubas uterinas, há um ressecamento. Também a produção do endométrio no útero, tudo isso leva um tempo. Tem pessoas que conseguem, né, conseguem regular normalmente, rapidamente, tem pessoas que têm dificuldade. Com isso, tem que fazer tratamento hormonal novamente, né, para diminuir a quantidade desses hormônios no corpo, facilitando assim a organização do organismo feminino em relação a isso, tá bom? Então, mulheres que utilizam e querem ter filhos, é sempre bom não fazer isso por conta própria, sempre ter um acompanhamento de um profissional. Alguém quer falar? Estou escutando que tem um áudio ligado. Então é isso, gente. É uma problemática muito, muito grande. Eu conheço pessoas que utilizaram a vida toda, desde a primeira menstruação até lá por volta dos 28, 30 anos, e quando foi querer ter filhos, aí teve uma problemática. Já tentaram várias vezes. Eu tenho um caso de uma amiga que tenta até hoje, às vezes consegue engravidar, né? Mas já teve o caso dela perder 2 vezes aborto espontâneo, né? Justamente por não conseguir manter a gravidez. Mas eu já presenciei casos de amigas minhas também que fizeram tratamento e logo em seguida, passado algumas semanas, alguns meses, conseguiram. Mas é aquela questão da idade. Os óvulos femininos têm um prazo de validade. É ruim a gente falar isso, mas é isso mesmo. Tem um prazo de validade. Como a gente viu lá na nossa primeira aula, as células germinativas femininas elas já são produzidas desde a barriga da mãe. O processo meiótico ele paralisa e volta lá na puberdade. A partir da puberdade, a mulher ovula todo o mês e mesmo nesse processo, algumas células vão sendo desgastadas com o tempo. Quando chega ali por volta dos 28, 30, 31, 32, 33, 34, vai se tornando uma idade crítica para a mulher que quer ter filho, porque esses ovários eles vão ficar ali
por muito tempo, inertes, sofrendo ação dos hormônios e também do tempo, o que pode contribuir com malformações genéticas. Então, mulheres que têm filhos a partir de 32, 33 anos, têm mais chance de ter filhos com alguma síndrome, por exemplo, a síndrome mais comum é a síndrome de Down. É justamente por conta disso de ter filho com idade avançada. Não é um fator crucial. Pode ser em casos de idade com menos idade, mas é mais frequente, tá? No caso do homem, ainda tem a questão da menopausa. Então, por isso que eu falei para vocês que tem prazo de validade. Por quê? Vai haver um momento quando chegar a menopausa, lá por volta dos 45, 50, 55 anos, no máximo 60 anos, a mulher para de ovular. Então, não vai ter mais óvulo. Se não vai ter mais óvulo, não vai ter mais menstruação, né? E vai haver alguns processos aí decorrentes da menopausa, osteoporose, muitas outras causas relacionadas a tudo isso. No caso do homem, o homem produz espermatozoide desde a puberdade e até o fim da vida ainda permanece produzindo espermatozoide. Mas existe também chamada andropausa, que é quando o homem ele não produz mais espermatozoide, mas isso aí é devido a patologias ou devido a vários outros fatores, né? Mas não é também a idade é um fator, mas não é muito frequente. É entendido? Sim. Beleza, beleza. Então vamos avançar. Olha aí, gente, quando eu tenho o blastócito, ele chega lá na parede do endométrio, ele tem essa estrutura mais ou menos assim, tá? Uma parede mais externa e uma parede e um conjunto de células mais internos. Então, um conjunto de células mais externos e o mais interno. A esses conjuntos de células eu dou o nome de embrioblasto e trofoblasto. Então, o embrioblasto é o que você vê aí em azul, e o trofoblasto é o que você vê em verde, na figura A, tá bom? Aí a gente vai ter uma cavidade. Lembra lá daquela cavidade que eu falei que lá no blastócito as células regrediram e foram se acumulando em apenas um ponto, então deixando um vácuo, uma cavidade. Essa cavidade ela vai ser preenchida depois por alguns líquidos, que a gente vai ver mais à frente. O que é importante a gente frisar aí a diferença da figura A para a figura B. Na figura A, a gente vai ter ainda esse conjunto de células no centro, que é o embrioblasto. É importante a gente frisar que o embrioblasto ele vai dar origem ao embrião, tá? E já o trofoblasto, que é esse conjunto de células verde claro, vai se originar um outro conjunto de células a partir do trofoblasto, que são as células trofoblásticas. Então, as células trofoblásticas são essas que vocês veem em verde mais escuro. Vocês estão vendo aí um verde mais escuro aqui na figura B? Sim ou não? Sim. Sim. Então, essas células verdes mais escuras, elas derivam do trofoblasto, que é essas verdes mais clarinhas. Nesse momento aí é que há o processo de implantação. O processo de implantação é este, que o trofoblasto emite células trofoblásticas para assim adentrar ao epitélio do útero, mais especificamente a esse tecido endométrio, para ver o processo de nidação. Então, todo esse processo ele vai ocorrer, né, lá na tuba uterina e depois, quando chegar no útero, vai haver o processo de implantação e nidação. Então, o formato do blastócito é essencial para o processo de implantação,
também conhecido como nidação, esse formato esférico. Esse formato esférico, ao chegar na parede do útero, ele vai perder esse formato esférico, como vocês podem ver na imagem B, tornando uma forma meio que irregular, justamente porque vai haver a proliferação para a nidação. Tá? Então, vai haver uma aderência da massa celular ao endométrio uterino. Então, ao olharmos aqui o blastócito da imagem anterior, deixa eu só voltar aqui. O blastócito aqui na imagem anterior, a gente pode perceber a presença do trofoblasto. Cadê? Trofoblasto, onde que está? Está bem aqui. Então, o trofoblasto, vocês não estão vendo a seta, não? A seta que eu estou mostrando? Acho que não aparece aí para vocês, né? Não. E eu pensando que vocês estavam vendo a seta. Ai, meu Deus. Esse conjunto aqui, olha, massa celular, que vocês estão vendo aí, né? Do trofoblasto, é isso que eu estou me referindo. Tá bom? Então, ao olharmos esse blastócito, podemos perceber a presença do trofoblasto e embrioblasto. Então, o trofoblasto ele tem um posicionamento mais externo e será responsável pela formação da parte embrionária da placenta, é a partir daí que vai dar origem à placenta, o trofoblasto. E o embrioblasto ele vai dar origem, que é essa estrutura mais interna, ao embrião, como eu falei, o embrião propriamente dito. Então, vai haver a degeneração, nesse caso, da zona pelúcida. Então, aí a gente não vai ter mais a zona pelúcida. Vai haver a cavidade, a formação da cavidade uterina, que vai permitir o aumento desse blastócito. A partir do momento que ele consegue adentrar essa cavidade, ele vai aumentar o seu tamanho, justamente por conta... Lembram lá do vitelo que eu falei para vocês? É a partir desse momento que o vitelo vai ser constituído, vai ser utilizado para alimentar essas células e vai crescer em tamanho. A partir do momento que o vitelo acaba e acontece o processo de nidação, o blastócito vai ficar numa espécie de levitação na cavidade uterina. Então, ele vai ficar numa espécie de levitação justamente porque ainda não foi formada aquela estrutura que é a placenta. Então, vai haver a formação lá do 6º ou 8º dia, essa formação que é uma fina película mucosa que vai revestir essa estrutura. A partir dessa fina camada que deriva aí do trofoblasto, que vai dar origem futuramente à placenta. Tá? Deixa eu só avançar aqui. Então, nós temos a implantação e o desenvolvimento dessa implantação. Tá? Então, a implantação ela ocorre do lado adjacente do embrioblasto, ou seja, onde está o embrioblasto, bem aqui, ó, essa imagem A, vocês podem perceber nessa imagem A o embrioblasto, esse conjunto de células azuis. Então, esse conjunto de células azuis, eles vão se fixar justamente nessa região do útero, e é a partir daí que vai ser formada a invaginação para o endométrio. Tá? E em seguida vai haver essa proliferação do trofoblasto. Então, como consequência da expansão do trofoblasto, são formadas duas camadas. O citotrofoblasto, como vocês podem ver aqui na imagem A, o citotrofoblasto, tá? Ele vai estar posicionado mais internamente, na parte mais interna, né? E vai ter também a origem aí do cinciotrofoblasto. Vocês identificaram aí na imagem? Não dá para me mostrar com a seta, mas eu quero que vocês identifiquem aí, ó, cinciotrofoblasto, o citotrofoblasto. Como vocês podem perceber, o cinciotrofoblasto está mais próximo da parte externa.
e o citotrofoblasto está mais internamente. Tá? Esse citotrofoblasto ele vai estar revestindo futuramente aí o embrião. Tá? Então, o citotrofoblasto é o grande responsável pela implantação e ele vai secretar algumas enzimas. Essas enzimas são enzimas proteolíticas, ou seja, elas conseguem degradar algumas proteínas. E elas vão fazer um processo de erosão, destruindo essa camada do endométrio para haver a fixação. Como vocês podem perceber da imagem A para a imagem B, que o citotrofoblasto ele já passou grande parte, já acumulou grande parte do endométrio. Dá para vocês perceberem a diferença da imagem A para a imagem B, essa parte rosada aí, o citotrofoblasto. Então, isso acontece por meio de enzimas proteolíticas. Então, vai erodindo e invadindo a parede do endométrio do útero. E isso vai permitir a aderência do blastócito nessa região. Então, o citotrofoblasto ele vai continuando a se infiltrar nessa mucosa, na mucosa do útero, com um padrão de invasão similar a um tumor. Tá? É bem parecido com um tumor. E vai estimular também a produção de um hormônio. Esse hormônio é o hormônio gonadotrofina cariônico, ou também chamado HCG. Esse hormônio ele vai ficar responsável justamente para evitar a descamação da parede do útero e vai atuar juntamente com a progesterona para manter a gravidez. Então, preste atenção. Eu tenho aí esse hormônio HCG. Para que eu quero esse hormônio? Eu quero justamente para não descamar a parede do útero. Se eu quero uma gravidez, é o meu desejo de descamar a parede do útero, sim ou não? Claro que Não. não. Claro que não. Então, por isso que entra esse hormônio, gonadotrofina cariônica, ou também chamado HCG, juntamente com a progesterona, para evitar a descamação do útero e também para manter a gravidez. Muitas mulheres que utilizam anticoncepcionais têm uma deficiência aí na produção desse hormônio. E olha o que acontece. Qual é a função dele? Evitar a descamação. E o que é que acontece nesse caso? Oi. E aquelas pessoas que têm problema com hormônio já, por exemplo, policisto, que é Tá. o excesso de hormônio, né? Sim. De alguns hormônios. Sim, existem alguns hormônios, principalmente este também, que é o HCG, ele pode ser produzido num processo em que não há gravidez também. No caso de ovários policísticos, miomas também, né, gravidez psicológica, em todos esses casos também pode haver a formação de progesterona, tá? Pode haver a formação de progesterona em excesso. Mas que logo depois pode ser identificado pelo organismo do corpo materno e ao desligamento desses hormônios, se for percebido. Caso não seja percebido naturalmente pelo corpo da mãe não, porque ela não está grávida, né? Pelo corpo da mulher, porque se trata de gravidez psicológica. Vocês sabem que gravidez psicológica acontece sim, realmente. Ovário policístico e também cistos leva à formação desses hormônios, dando a impressão que também a pessoa está grávida. Inclusive, a barriga cresce em alguns casos. A minha esposa, ela tem mioma, né? E a gente pensava que ela estava grávida por conta do crescimento da barriga.
Mas a gente foi fazer a transvaginal e descobrimos a presença do mioma ele cresceu logo após a primeira gravidez dela e também durante o período de amamentação. Por quê? No período de amamentação, esse hormônio progesterona, ele aumenta ainda mais. Por quê? Ele se mantém e está ligado justamente por conta do processo de aleitamento, né, juntamente com a ocitocina, são hormônios ligados aí, ocitocina e progesterona no processo de amamentação. Por isso ele se mantém lá no alto. Então, é o caso principal, é o hormônio principal que os miomas precisam para poder evoluir, para poder crescer durante o período de amamentação. Então, tanto é que depois que ela engravidou, ela está grávida agora de 8 meses, a gente descobriu no início dessa nossa segunda, porque o homem também engravida junto com a mulher, né? Enfim, ela descobriu o mioma que estava avançado, um tamanho bem grande, mas só que não vai trazer, se Deus quiser, alguma complicação. Segundo o médico disse, não vai trazer nenhuma complicação. Mas ele falou que cresceu durante o período de aleitamento da primeira gestação. Tá? Tá ok? Ok. Que era o que eu estava falando? Sim, sobre o sinciotrofoblasto, gente, que ele cresceu da primeira imagem para a segunda imagem justamente por conta desse processo de infiltração, tá? Esse processo de infiltração é chamado de implantação, tá? Então, paralelamente, começam a surgir aí nesse momento o cistotrofoblasto, né, as chamadas lacunas. Então, a gente vai encontrar algumas estruturas chamadas lacunas. E essas lacunas, elas vão ser cavidades que vão se encher de sangue materno, né, nessas regiões rosadas que vocês estão vendo aí. Elas vão se encher de sangue materno e secreções de algumas glândulas uterinas. Elas vão ser importantíssimas justamente para fornecer nutrientes e oxigênio para manter os processos celulares que estão ocorrendo dentro do blastócito, que acabou de ser implantado. Quando acontece essa irrigação sanguínea materna para o blastócito, a gente chama de circulação útero-placentária. A partir desse momento, há a formação da placenta, aquela que a gente viu no início lá da nossa aula. Bom? Então, esse ciclo vai continuar. E o que é que vai acontecer? O embrioblasto, que a gente viu anteriormente, que é aquela região de massa de células azuis que vocês veem aí também, ele vai se diferenciar um pouco, tá? Lá por volta do 7º dia, são observados 2 grupos celulares diferenciados. Então, a gente vai ter o primeiro grupo de células, né, que fica numa região mais acima, que a gente chama de epiblasto, que é essas células azuis que derivaram aí do embrioblasto. Então, o embrioblasto vai dar origem ao epiblasto. E nós vamos ter o hipoblasto, que vocês podem ver aí também nessa estrutura. O hipoblasto, ele vai dar origem ao saco vitelínico. O que seria o saco vitelínico? O saco vitelíneo é justamente onde vai estar armazenado algumas reservas nutritivas que vão ser utilizadas aí para o embrião. O epiblasto é onde vai ser produzido não, é onde vai ser formado o embrião, tá?
E essa cavidade amniótica vai dar origem posteriormente ao líquido amniótico que vai proteger esse embrião de choques mecânicos, né? E também evitar a desidratação. Então, cada um vai ter uma função aí. Vesícula vitelínica, nutrição. Cavidade amniótica, proteção contra choques mecânicos e evitar o ressecamento. O epiblasto vai dar origem ao saco vitelínico, né, que vai estar atuando também na nutrição, e o epiblasto vai dar origem ao embrião propriamente dito. Enquanto isso, se você vê aí na imagem verde, o cisto-trofoblasto ele vai continuar ainda adentrando lá no endométrio. Então, vai permanecer adentrando e formando vasos sanguíneos, tá? E a partir desse momento que você pode ver aí, olha, mesoderma, vai acontecer a formação de alguns folhetos embrionários. Esse primeiro é chamado de mesoderma extraembrionário, tá? Esse mesoderma extraembrionário, ele não vai fazer parte do embrião, ele vai fazer parte da região que vai estar acoplada ao útero, tá? Então, não houve formação ainda de tecido no embrião. Está quase para encerrar nossa aula. Então, gente, só um resumo aqui. A gente vai ter a fertilização na primeira imagem, na segunda imagem, a compactação daquelas células que eu falei para vocês, formando o estado de mórula. Depois vai vir a cavitação, onde essas células vão para a região mais próxima da extremidade. E depois vai haver a implantação. Tá bom? Foi até aqui que a gente viu. Então, gente, nesse processo aqui, a partir desse processo, a gente vai ter dois processos longos, chamados de gastrulação e neurulação. Nesses dois processos, a gente vai encontrar essas fases, né? Eu tentei organizar aqui um esquema, mas a gente vai ver na próxima aula esse esquema, porque eu vou avançar aqui para a gente poder identificar essa região. Depois a gente volta naquele quadro lá. Então, o que é que está acontecendo aqui? Após essa implantação que aconteceu lá no útero, aquela região, lembram lá daquela região que eu falei para vocês? Essa região azul que vai dar origem ao embrião. Então, o epiblasto vai sofrer algumas modificações. Aí eu peguei esse epiblasto e coloquei ele aqui, ó. Então, preste atenção, essa região aí na figura, que você tem aí 15 dias já de gestação, a gente vai ter o epiblasto com a formação de uma linha primitiva. Vocês podem ver aí a linha primitiva. Essa linha primitiva, ela vai dar origem futuramente à notocorda e também dar origem ao sistema nervoso central desse embrião. Então, a gente já está vendo aí a formação, mesmo que pequena, mas já a formação do embrião. O que é que vai acontecer com essa linha primitiva? Essa linha primitiva ela vai aumentar de tamanho, como vocês estão vendo aí na imagem, já no 17º dia, e vai levar esse nó, que a gente chama nó primitivo, e essa placa neural mais acima. Então, vai fazendo com que o embrião aumente de tamanho. Essa placa neural, que você está vendo aí em cima, ela vai crescer justamente porque ela está sendo forçada a ir para o outro lado, o lado oposto. Então, esse lado oposto que a gente está vendo a parte de cima vai dar origem ao crânio, vai dar origem à cabeça, à boca, aos olhos, tá? Toda essa região superior do nosso corpo. Enquanto que a base vai dar origem ao ânus, ao intestino, enfim, essa região aqui. Essa linha primitiva, futuramente, vai dar origem à nossa coluna vertebral. Então, por isso que ela perpassa desde o final até a parte mais
superior dessa região, tá bem? Formando aí a placa neural. Então, nesse processo final, a gente vai ter a prega neural. O que seria essa prega neural? Essa prega neural, ela vai dar origem futuramente ao sistema nervoso periférico, tá? Que vai dar origem aos nervos para movimentar nossas mãos, nossos pés, enfim. E essa região mais central, notocorda, ela vai dar origem a um tecido, que a partir desse outro tecido vai dar origem à nossa medula espinhal, tá? E também o nosso encéfalo, o nosso cérebro, enfim, o hipotálamo, o nosso sistema nervoso central. Então, chegamos até o 21 dias com aí a formação da linha primitiva e da notocorda durante a terceira semana de gestação. A partir desse momento, gente, vai haver a diferenciação de tecidos. Então, os tecidos que vão ser formados são os mesodermas, o ectodermas e o endoderma. Então, vai haver essa funilação para o interior, que a gente chama de gastrulação, né? Lembram lá do blastóporo como ele era? Ele era bem esférico, né? Era bem esférico. A partir de um momento, ele passa por uma gastrulação em que uma das regiões passa a se juntar com a outra parte do lado oposto, formando um pequeno orifício. Esse orifício a gente chama de blastóporo, tá? Que vocês podem ver aqui na terceira imagem. A partir desse blastóporo e também da formação desse conjunto, desse tecido, a gente vai formar os folhetos embrionários que darão origem aos órgãos. Esse período a gente chama de morfogênese ou movimentos morfogenéticos. Ou seja, vai haver uma série de desdobramentos celulares que vão resultar em mudanças radicais na formação do embrião com intensa síntese de material nuclear, né? Sucessivas divisões vão ocorrer e migrações de células, as células vão migrar e vão se diferenciar para dar origem ao embrião e aos novos folhetos embrionários. Então, isso resulta na formação de novas camadas, folhetos embrionários, que determinam o conjunto de órgãos e tecidos que vão ser criados. Então, a gente tem aqui uma estrutura, mais ou menos, do bastóporo, do arquêntero, que é uma região que vai ser criada. A gente chama essa região aí de região vazia, né, o arquêntero, que essa região vai dar origem futuramente, em alguns casos de alguns animais, pode dar origem à boca, no nosso caso vai dar origem ao ânus e depois, consequentemente, à boca, essa região do blastóporo aqui, futuramente. Tá? Então, temos a formação da endoderme, da mesoderme e da ectoderme. São folhetos embrionários. Eu vou só avançar aqui esses folhetos embrionários, que é uma imagem que está lá no livro de vocês. Cada uma dessas estruturas que a gente vai estudar na próxima aula, ectoderma, mesoderma e endoderma, vai dar origem a todos esses tecidos. Olha, o ectoderma vai dar origem ao sistema nervoso, a epiderme, ou seja, pelos, unha, por exemplo, tudo que você tem de pelo, unha, cílios, vem da ectoderme. As glândulas, tanto as endócrinas quanto as exócrinas, elas vêm da ectoderme. O cristalino do teu olho, a retina, a córnea é formada da ectoderme. Então, cada um, o esmalte do dente também. A mesoderme vai dar origem aos músculos, ossos, cartilagem, e por aí vai. A endoderme vai dar origem ao revestimento interno de alguns órgãos, como as vias respiratórias, também o fígado, o pâncreas. Então, cada uma dessas estruturas vai ser específica e vai futuramente dar origem a alguma estrutura do nosso corpo.
Aí deixa eu só avançar aqui. Na próxima aula, gente, a gente vai estar estudando esse período fetal. Período fetal compreende a 4ª semana e vai até a 20ª semana, tá bom? Nesse caso aqui está até a 20ª semana, mas não é até a 20ª semana. Persiste aí até o nascimento, tá bom? A gente viu nessa aula o período de desenvolvimento embrionário. Próxima aula, desenvolvimento fetal. Aqui, gente, só para a gente frisar, a gente já vai encerrar, tá? A gente frisar aqui em relação à gravidez, que existe a gravidez normal, onde o bebê ele deve ser formado, na verdade, o embrião e o feto devem se alojar no útero, na parede do útero. Quando acontece um alojamento diferente, lá na tuba uterina, como vocês estão vendo ali, é chamado de gravidez ectópica. É uma gravidez que acontece fora do útero. Ou uma gravidez que pode acontecer fora da tuba uterina. Lá, quando acontece a ovulação, o óvulo ele pode não ser capturado pelas tubas uterinas e cair lá numa região externa, né? O peritônio. Então, lá pelas vísceras. E pode acontecer uma gravidez, se o espermatozoide atingir esse óvulo fora da tuba uterina, pode acontecer uma gravidez visceral. É quando a gravidez acontece fora desses órgãos reprodutores, né? Fora do útero, fora da tuba uterina, fora de tudo isso. Só vai acontecer nas vísceras, tá? E aqui, gente, a formação dos gêmeos. Os gêmeos monozigóticos e os gêmeos dizigóticos. Os gêmeos monozigóticos são aqueles que vêm só de uma fecundação. Ou seja, a gente vai ter um óvulo, um espermatozoide, vão se fecundar, vão fazer a crivagem. No momento da crivagem, vão se dividir e dar origem a 2 indivíduos iguais, com características fenotípicas iguais e genotípicas iguais. Quer dizer que o material genético é igual, tá? São os gêmeos idênticos. E aqui embaixo nós vamos ter os gêmeos bivitelínicos e os gêmeos fraternos, que derivam de 2 espermatozoides com a união de 2 outros ovócitos, ou óvulos, fecundados, dando origem... Oi, filha. Papai já vai lá, tá? Tá bom, tá bom. Então, dando a origem a 2 indivíduos com material genético diferente, tá? E também, cuidado, filha, sexos também podem ser sexos diferentes, tá ok? Só vou mostrar agora para vocês só um vídeo bem curto, mostrando todo esse processo que a gente viu. Agora vou finalizar aqui a apresentação. Vou só... Deixa eu ver onde que eu vou aqui parar a apresentação. É um vídeo bem curto, de 3 minutos, bem rápido. Então, nesse momento aqui, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Eu quero saber de vocês se vocês estão vendo uma tela diferente aí. Vai aparecer para vocês uma tela do YouTube. Quando aparecer a tela uma do tela de YouTube, computador. Isso, quando aparecer a tela do YouTube, vocês me informam se apareceu ou não. Já, tá carregando. Apareceu? Sim. Tá, a gente só vai ver esse vídeo e vai finalizar a nossa aula. Ele sintetiza tudo aquilo que a gente viu em 2 minutos. Tá bom? Se funcionou aqui, né? Tá complicado.
Mas vai pegar. Melhor deixar para próximo vídeo. Tá pegando aí para vocês? Vocês estão vendo? Tá carregando. Mostra que ele tá carregando. Pois é. E não sai daqui. E não sai disso. Ai, 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 ai. Peraí. O senhor poderia mandar pelo WhatsApp, professor. É isso mesmo. Ah, pegou. Já ia desistir. Então, gente, vocês estão me ouvindo? Sim. 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 Olha aí, gente. Então, só resumindo tudo isso que a gente viu, ó. Vai haver o processo de fecundação, né? O espermatozoide vai fecundar o óvulo, né? Vai haver a liberação daquelas substâncias que vão impedir a fecundação por outros espermatozoides. Então, somente um vai fecundar e vai fazer a troca de materiais genéticos. A partir desse momento, há o processo da formação do zigoto e logo em seguida as crivagens, que a gente falou anteriormente. Esse processo de crivagem vai durar 1 dia, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. A partir do momento do 7º dia, 8º dia, vai haver a formação do blastócito, né? Esse blastócito, ele vai continuar sendo multiplicado as suas células internamente, tá? Formando aí um conjunto de células interno que darão origem futuramente ao embrião. Então, nós podemos perceber que acontece a nidação. Esse processo de nidação ele vai acontecer da parte mais interna, da parte mais externa, quer dizer, fazendo o aprofundamento, o enraizamento nessa região, fixando assim, portanto, o embrião nessa região. Aqui, gente, é aquela formação que eu falei para vocês, né? Em que o tubo neural ele vai crescendo, tomando um espaço maior, a formação da placa neural, consequentemente, vai dando origem à formação dos folhetos. Esses folhetos embrionais darão origem aos conjuntos de órgãos e, futuramente, a formação do embrião em feto. O embrião vai se tornar feto a partir deste momento, que vai ser a nossa próxima aula, que a gente vai falar sobre o período fetal. Deu para compreender, gente? Deu sim, professor. Tá? Aí no vídeo de dois minutos, dá para ver muita coisa, né? Mas a gente viu isso em 1 hora e pouco, mas é porque tem muito detalhe, tá? Mas espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, esse vídeo vai estar... A aula nossa está sendo gravada, aí vocês podem estar revendo essa nossa aula. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Não. Não? Não. Então, não. Beleza. Então, gente, por hoje é só. Obrigado pela companhia de vocês. Não sei se vocês estão me vendo, eu acho que minha câmera está desligada. Então, obrigado pela presença de vocês aqui na nossa aula, nessa segunda-feira. Que vocês tenham uma semana abençoada e se protejam, gente. Protejam, se cuidem,
cuidem de vocês, cuidem dos seus familiares. E eu espero vocês na próxima aula, tá bom? Nossa próxima aula será segunda-feira que vem, no mesmo horário. Boa noite, professor. Obrigado Boa pela aula. noite. Boa noite. Obrigada Tchau. pela aula. Boa janta. Boa noite. Tchau, tchau.